Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Quantas pessoas, gente? Me ajuda a pregar aí. A multidão junta era de quase 120 pessoas. Olha aí. Tem mais gente aqui na minha live. Tem 2.341. Lá nessa época aqui, a multidão. Eita. Os discípulos, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão era de quase 120 pessoas. Levantando Pedro, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Obrigada aí pelo chat. Que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alçou sorte nesse ministério. Quem? Judas. Porque foi contado conosco, estou repetindo o versículo 17, e alçou sorte nesse ministério, alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitou-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório ou conhecido em todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chamou Alçadama, isto é, campo de sangue. Versículo de número 20. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem sido escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado, que Judas desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Você já me viu pregar nesse capítulo. Você já me viu falar sobre Judas Iscariote. Eu vou te dar um pouquinho do contexto. Antes de Jesus ser recebido aos céus, ele disse ficar em Jerusalém, até porque texto em contexto é pretexto para heresia. Ele disse ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A multidão junta, como diz a palavra aqui nesta noite, era de quase 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Você vai começar a entender já já o que papai quer falar com você nesta noite. Eu falei muito hoje, a garganta está bem forçada, mas um pouquinho de paciência aí, eu vou estar explicando aqui o que Deus quer falar já já. Eu quero ser breve, porque o horário já avançou por causa do culto em Viana. Percebe uma coisa, quase 120 homens reunidos. Pedro se levanta e vai dizer, é lógico que momentos antes da descida do Espírito Santo, eles agora vão decidir através do Espírito Santo quem é que ocuparia o lugar de Judas Iscariote. Eu já preguei em outra passagem, em outra live minha, que Judas foi o único entre os apóstolos
que foi substituído. Percebe que Tiago foi decapitado, foi morto. Tiago foi morto, foi cerrado, foi decapitado, mas ele não foi substituído. Mas Judas Iscariote, ele foi substituído, porque ele foi um traidor. Ele foi alguém que desviou, cuja Bíblia diz, para o seu próprio caminho, né? Então Judas foi substituído. Agora, Tiago não. Tiago foi morto e não foi substituído. Então percebe, eu já preguei isso em outra live, eu não quero trazer isso para esta noite. Estou só pincelando aqui para você entender a parte que nós vamos ministrar esta noite. Entre os 120 que estavam reunidos no mesmo lugar, Jesus já havia falado que era para eles ficarem aguardando a promessa, que eles receberiam virtude e poder através do Espírito Santo. E eles ficavam reunidos, orando, buscando, todos juntos. E nesta mensagem, nesta passagem, Pedro se levanta e vai trazer ao conhecimento de todos que Judas tinha se desviado para o seu próprio caminho, mas que precisaria ser substituído, que outro ocuparia o bispado dele, outros entraria no lugar de Judas Iscariote. E eles apresentaram dois, Barsabás e Matias. E, alçando sorte, a sorte caiu sobre Matias. E é aqui que eu vou pregar esta noite. Por quê, pastora? Porque eu coloquei no título aí, você pode não estar entendendo nada. Absolutamente nada. Porque é que a Bíblia vai falar sobre Judas Iscariote mais do que falou de Matias. Eita, meu Deus! Você vai entender o que papai quer falar nesta noite. Por que é que a palavra menciona Judas Iscariote aproximadamente 20 vezes? E Matias só é falado uma vez na Bíblia. Ele apareceu e sumiu. Não se falou mais sobre Matias. Ele aparece aqui, pouco se sabe sobre Matias. Pouco se sabe sobre Matias. Só sabe que ele foi escolhido no lugar de Judas. Ele foi colocado como substituto de Judas Iscariote. Mas a Bíblia não relata muita coisa sobre Matias. Mas sobre o traidor... Eita! Vou falar, Jesus, para deixar que eu vou falar. Porque traidor... Gente... Eita! Rabanda Canturelli. Fica ligadinho, aperta o seu cinto. Tá sentado, levanta e vai dando glória. Não consegue ficar de pé, não, deita, mas vai dando glória. Vai dando lugar para o Espírito Santo. Porque ele já está começando a falar nesta noite. Eita! Ele anda canto, erga. Olha o versículo 20 do capítulo 1. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Percebe que sobre o traidor, lá no livro de Salmo, já está falando dele. Eita, meu Deus! Percebe que desde lá do livro de Salmo, já estava sendo profetizado do traidor. Ou seja, por que é que vai se falar mais de alguém que trai do que de alguém que está fazendo uma coisa boa? Rabanda canturerga. Por que se vai falar mais de alguém que é ruim do que de alguém que é bom? Entende, gente? Pelo amor de Deus! Eu vou ser breve nas minhas palavras, porque esta mensagem é muito fácil de entender. Pedro se levanta e vai dizer: gente, lá em Salmos foi profetizado que
vai ficar deserta a habitação do traidor. E outro vai ocupar o lugar dele. Aí vai chegar o Novo Testamento. Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi recebido ao céu. E agora volta novamente. Eita, meu Deus, que eu estou sentindo Deus desta palavra. Eu estou sentindo Deus. Papai está falando esta noite. Jesus já tinha descido, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha recebido ao céu. E agora continua falando sobre Judas Iscariote. Outro vai ocupar o lugar de Judas Iscariote. Você percebe que Matias apareceu e sumiu. Não se fala dele. Ele ocupou o lugar de Judas. Mas não se fala muito sobre Matias. Mas todo lugar por onde você for, você vai ouvir alguém falando, pregando nos seus sermões e falando sobre Judas Iscariote. Para pensar um pouquinho. Não precisa ser muito inteligente. Não precisa ser muito inteligente. É só você ter um pouquinho de raciocínio. Por que é que Matias é mencionado aqui e você não vê ninguém pregar sobre ele? Você se ouve mais pregar sobre Judas, sobre o traidor, porque toda obra que se inicia, princípio, meio e final, vai ter traidor. Todo projeto, toda pessoa que tem uma intenção ou que tem um coração voltado para estar fazendo alguma coisa ou para Deus ou de bom, ela praticamente vai ser menos falada. Mas se você começar a praticar coisas erradas, usar de engano, usar de traição, usar de falsidade, o seu nome vai... Eita, meu Deus, falo mesmo! Porque as pessoas não gostam de falar de coisas boas. Não. As pessoas não gostam de trazer coisas boas, não. Elas gostam de falar de coisa ruim. Ela gosta de falar de atitude de pessoas que não prestam. E a história vai se repetir. Por melhor que você seja, ou por melhor que nós sejamos, você vai ouvir falar pouco de nós. Eita! Vou falar, Jesus, pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo. Por melhor que você seja, por melhor que sejam as suas intenções, por melhor que seja o seu trabalho, por maior investimento que você faça em tempo, investindo em oração, jejum, indo para as ruas, indo para as praças, fazendo aqui, fazendo ali, dificilmente você vai ser reconhecido. Dificilmente você vai ouvir alguém falar bem de você. Eu louvo a Deus porque, graças a Deus, eu tenho aqui no meu canal. Eita, vou falar, Jesus. Graças a Deus que eu tenho aqui
algumas pessoas aí que falam bem de mim. Eita! Mas se você for parar para ver, é muita falação para mal também. Não é brincadeira. Nem Jesus escapou disso, quanto mais eu. Nem Jesus se viu livre do traidor. Nem Jesus. Percebe que quando Jesus apareceu no ministério dele, percebe que a história vai falar mais dos fariseus, vai falar dos saduceus, vai falar de tanta gente ruim. E as obras que Jesus fazia, muitas vezes. Então você precisa entender que você não vai conseguir, por melhor que você seja, você não vai conseguir entender por que é que o bom passa a ser errado e o errado passa a ser bom. A inversão de valores, eu falo um pouco sobre isso lá nos meus ensinos, que hoje foi o 2º módulo. Eu falo um pouco sobre isso lá. Mas percebe aqui que Matias apareceu em cena e ó. E eu vou falar para você esta noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração e já vou orar. Por quê? Porque tem pessoas que vai aparecer na sua vida de uma hora para outra e vai sumir de uma hora para outra. Ela só apareceu ali para aquilo. E nunca mais vai se ouvir falar o nome dela. Tem pessoas que Deus permite aparecer na sua história apenas para aquele momento. Nunca mais você vai vê-la. Nunca mais você vai ouvir falar dela. Ela só foi plantada ali para aquilo. Eu falo por experiência própria. Em mais de 37 anos, 38 anos de ministério, pessoas passaram pela minha vida apenas naquele momento. Nunca mais se viu. Nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi falar dela. Passou ali naquele momento, na minha história, e foi. Passou. E eu trago para você esta noite, dentro desta mensagem. Você não vai conseguir entender isso. Por que que fulano de tal foi uma pessoa boa na minha vida e sumiu? Nunca mais apareceu. Nunca mais me ligou. Nunca mais falou comigo. Apareceu ali só para aquele momento. Eita! Rabandou, biacanturérgia. Olha papai falando com você esta noite. Por que é que Matias aparece justamente no momento que precisou ser substituído Judas? Tem pessoas que vai aparecer no momento certo, na hora certa, apenas para aquilo ali. Tem pessoas no seu ministério, na sua vida, que vai fazer presente somente nessa situação. Depois você nunca mais vai vê-la. Nunca mais você vai ouvir falar o nome dela. E quisera Deus que você, antes de descer a sepultura, possa ver essa pessoa novamente, que por acaso foi uma pessoa boa na sua vida. Porque certamente você não vai querer ver de novo é o Judas. Eita, meu Deus, falo mesmo. Falo mesmo. Pessoas boas, você sempre vai querer que faz parte da sua vida. Pessoas verdadeiras. Pessoas honestas. Pessoas que a sorte caiu sobre elas. E a sorte aqui é algo muito simbólico. Porque naquela época era lançado sorte entre eles, dirigido pelo Espírito Santo. Mas hoje a nossa sorte é Deus. Mas nesta época aqui dos apóstolos, foi apresentado 2. E a oração feita por Pedro, junto com os que estavam ali, diz: Deus, o Senhor que conhece os corações, mostra quem é que vai assumir o lugar de Judas. Oh, glória! E nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo um momento, que agora mais do que nunca, nós precisamos fazer a oração que Pedro fez, junto com os que estavam com ele ali. Senhor, o Senhor que é conhecedor dos corações, mostra quem é que vai ocupar o lugar aqui.
Eterno, em nome de Jesus, abençoa todos esta noite. Seja com todos que estão acompanhando e outros que vão acompanhar depois no gravado. Abençoa todos, papai. Pai, aqueles que estão comigo nesta live, os que vão acompanhar no gravado, os que estão intercedendo, que estão orando. Papai, o ministério que vai para a África, Senhor, o nome de Jesus, Pai, será glorificado através desse ministério. Pai, em nome de Jesus, nem todos poderão estar comigo nesta obra, mas o Senhor vai levantar os verdadeiros. O Senhor vai levantar os honestos. O Senhor vai levantar os sinceros. Que seja meia dúzia, mas que seja aqueles que o Senhor viu que é e vai colocar no caminho. É o Senhor que vai tocar, que vai mover os corações. É o Senhor que vai fazer. Pai, mas que o Senhor faça, não nós. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Abençoa todos, papai. Em o nome de Jesus.